Oi, gente! Hoje eu vim contar como foi o pós-parto, como foi minha recuperação, como eu me senti fisicamente e psicologicamente, tá? Eu não anotei nada pra falar, não fiz nenhum cronograma, então eu vou falar conforme eu for lembrando as coisas que aconteceram, tá? Então, o Vicente tá aqui do lado, brincando na cadeirinha, então se ele fizer barulhinhos, é ele que tá aqui, tá bom? Então, vamos lá. Lá no hospital ainda, eu tava me recuperando super bem, como eu contei no meu relato de parto, eu não tive dor, graças a Deus não aconteceu nada, nem os pontos estouraram, não aconteceu nada. Lá, como funciona? O bebê fica com a gente no quarto desde a hora que ele nasce, não fica no berçário. Então assim que ele nasceu, eu fui pro quarto, ele já foi, já tentou mamar, aquela história toda que eu comentei, e aí ele fica do lado da cama da mãe, num bercinho de acrílico. E nesse bercinho é onde ele toma banho e onde ele dorme, então é tudo ali. As enfermeiras do hospital, elas ficavam mais cuidando de mim do que do bebê em si. Então elas iam me dar remédio pra dor, tirar soro, assessorar, ver se estava tudo bem. E com o nenê, elas iam lá pra saber se ele estava mamando, tentavam me auxiliar pra ele pegar o peito. E no primeiro dia, uma delas deu banho no nenê me explicando. Já no segundo dia fui eu que dei e ela só fica observando. Só que elas não ficam assim, ó, tem que ver se tem que trocar ou tá tudo bem com o bebê. Se eu precisasse de alguma coisa, eu as chamava. Então, pra trocar, pra cuidar, pra ver se tava tudo bem, eu sei que tava vomitando, eu mesmo que virava ele de lado, ou eu trocava ele na cama mesmo. Ainda a primeira troca o pessoal me ajudou, mas eu tava sentada na cama, porque eu tava super bem, eu andava super bem, então eu tava muito bem trocando e cuidando do meu bebê ali. Precisei muito pouco das enfermeiras pra me ajudar em alguma coisa. Então, lá correu tudo bem. Nós saímos na quarta de manhã, aí só estava eu, meu marido e o bebê para vir embora. A gente teve neném na cidade vizinha e eu comentei, eu acho que em alguns vídeos, que a minha ficha não cai imediato. E até então eu não tinha prestado atenção de que, era pra valer, eu tinha tido o filho que eu tanto quis. Foi meio que gradativo, foi meio que um sonho. Então, a hora que a gente tava vindo no meio do caminho, o Vicente tava na cadeirinha e eu tava atrás com ele e o Beto dirigindo. E aí, eu parei e fiquei olhando para aquele bebezinho, mas foi assim, eu comecei a chorar compulsivamente. E não foi porque, sei lá, é meu filho. Eu acho que foi mais pelo que eu passei até chegar ali. Tipo, toda a vontade que eu tinha de ter um bebê, a gravidez, que eu vivi intensamente, minha gravidez, e de repente o nenê tava ali, e eu não que eu não tinha me preparado, eu não tava esperando como seria a minha reação, eu nem imaginava como pudesse ser a hora que eu visse o nenê, eu tava vivendo o presente. Então eu fiquei olhando, eu ainda perguntava pro Beto, é de verdade, ele é nosso? E o Beto ria da minha cara, mas ele também tava super emocionado. E realmente era o nosso nenezinho. A minha irmã chegou aqui, agora ela tá ali brincando com o Vicente. E eles vão se entendendo enquanto eu vou continuando a contar. Qualquer coisa, se você lembrar de alguma coisa, você me fala, tá? Porque ela viveu o pós-parto junto comigo psicologicamente, mas eu chego no psicológico depois. Então, estávamos lá no carro, o Beto e eu super emocionados, e o Beto rindo de mim porque eu tava chorando muito por causa do bebê. E aí chegamos em casa, nós fomos direto pra casa dos meus pais pra almoçar. Porque nós chegamos na hora do almoço e meus pais meu pai arrumou o almoço tudo lá pra gente. E eu não pedi, nem contava com isso, em ter alguém dormindo comigo ou ficar dormindo na casa dos meus pais ou da minha sogra. Nenhum momento passou pela minha cabeça em precisar de ajuda. Eu nunca tive medo de cuidar de um bebezinho. Isso pra mim nunca foi problema, e nem na hora que eu cheguei em casa e eu me vi que eu tinha que cuidar dele. Pra cuidar dele não foi nenhum problema pra mim. Parece que a gente já sabe como lidar com o nenê. E eu não precisei da ajuda da minha mãe, da minha sogra, da tia. Mas uma coisa que foi muito bom, eu vim embora do hospital na quarta e quinta foi feriado de Corpus Christi. Então, na sexta, sábado e domingo, os meus pais, minha irmã, meus cunhados vieram aqui em casa, porque eu ainda não estava podendo sair.
Então eles me ajudaram com a casa totalmente. Então minha casa ficou mais limpa e mais organizada do que nunca. Então eles limpavam a casa, me ajudavam a ficar com o bebê um pouquinho e foi uma tranquilidade. Aí na segunda-feira que começou a nossa rotina de verdade, minha, do Beto, ele teve que trabalhar, a moça que limpa em casa veio. E aí começou a parte fisicamente, no aspecto de mamar, mas aí eu conto como foi minha experiência de amamentar num outro vídeo. E aí foi a rotina pra valer e começa a pegar o psicológico, como foi. Então o físico foi tudo ok, não doeu, eu não precisei de ajuda por causa de dor da cesárea. A cinta, que eu comentei que se eu usei ou não, eu não perguntei pro meu médico da cinta, mas eu comprei uma de colchetinho e zíper. A minha irmã no hospital foi lá perguntar pra enfermeira se eu deveria colocar, e a enfermeira falou que se eu me sentisse à vontade, eu poderia colocar. Muitas mulheres gostavam, muitas não, e eu pus e eu me sentia à vontade, parecia que segurava os pontos. A única dor que eu sentia é quando eu ria muito ou tossia, aí a cesárea doía um pouco, né? Mas é que eu dou muita risada, então eu sentia bastante dor. Mas tirando isso, dor nenhuma, foi super tranquila e a cinta me ajudou. Eu usei bastante cinta, essa cinta eu usava, só não usava à noite porque ela era dura. E aí ela foi ficando larga e eu comprei uma outra cinta. E aí eu comprei uma calcinha com elástico mais alto. Hoje em dia eu não uso tanto, mas ainda de vez em quando pra dormir eu coloco essa calcinha de elástico alto, dependendo pra onde eu vou, eu ponho a cinta que eu me sinto mais à vontade com isso, tá? Então a cinta foi essa, a minha recuperação da cesárea foi tudo ok. E aí o lance de cuidar do bebê. Eu também não tive medo de dar banho, eu dei banho sozinha, eu trocava, não tive medo dos cuidados com ele. O que me pegou psicologicamente, que foi só durante a semana, eu me vi trancafiada e a gente fica um pouco refém da situação, porque eu tinha muito costume de sair com o Beto, fazer compra, ir no mercado, ele ia para algum lugar, eu ia junto, eu e a minha irmã saía para comprar alguma coisa, ou ia na escola à tarde, e de repente eu me vi em casa, eu não podia sair, e eu queria respirar, e eu vi o Beto saindo com o carro e eu não podendo ir junto, então eu fiquei meio que refém daquilo, eu ficava, meu Deus, será que isso um dia vai passar? Eu vou poder ter liberdade? Me senti um pouco presa nesse aspecto. E aí entra aquela coisa da preocupação, será que eu vou cuidar bem do nenezinho? Ele é muito frágil, será que ele tá respirando? Eu não entrei em noia, em paranoia com essas coisas, mas a gente tem uma preocupação porque é muito pequenininho, é agora que ele chegou e o medo de perder. Mas isso, gente, é só a primeira semana que tem uma confusão mental aí, acho que os hormônios estão se readequando ao nosso corpo. E a minha irmã sentiu isso, eu falei que ela sentiu isso porque ela teve uma sensação de preocupação e satisfação ao mesmo tempo, que foi o que eu tive, tanto que ela virou pra mim e eu falei ao mesmo tempo, eu não quero mais filho, porque acho que a preocupação que a gente tem que dispor, tudo que vai acontecendo, tudo que a gente acha que vai vir pro futuro, e aquela sensação que eu senti, ela também sentiu, porque ela falou assim, não quero ter filho. O Vicente já é o suficiente, já tem preocupação. Ela sentiu a mesma coisa que eu e é sobrinho. Às vezes o pessoal fala assim pra ela, mas é seu sobrinho, quando você tiver seu filho você vai ver que é diferente. Gente, não é porque ela é minha irmã gêmea não, mas eu acho que a sensação que eu tive e que eu tenho em relação ao Vicente, ela tem com ele, como se fosse filho mesmo, sabe? Uma ligação forte mesmo. Porque ela me narrando o que ela sentia, era exatamente o que eu tava sentindo. Mas enfim, essas coisas assim, mais complicadas, eu ficava super emotiva, eu não conseguia nem cantar pra ele, porque eu chorava. Eu olhava pro Beto, chorava, e porque eu queria estar ali do lado dele, ao mesmo tempo eu tinha que estar com o nenê. Mas passou, foi a primeira semana, depois que passou a semana do feriado, aí teve mais uma semaninha, e as coisas foram entrando no eixo naturalmente. E o Vicente é uma tranquilidade, eu não tive aquela perturbação noturna dele levantar demais, que eu acho que esse estresse também é onde ajuda a ter algum problema mental, psicológico com algumas mães, por causa do cansaço, então eu não tive esse cansaço, porque ele sempre dormiu. No começo eu até colocava o celular para despertar, para dar mamar para ele, mas depois das 2 primeiras semanas eu falava, ele vai mamar de dia,
e a hora que ele quiser, à noite, ele acorda. E é assim até hoje, e não tá tendo problema porque ele tá engordando normalmente. Não é o problema de não dar mamar de noite pra ele, tá? Ele acorda no máximo uma vez. Então eu descanso super bem, eu não preciso dormir de dia. Enquanto ele dorme, eu lavo uma roupa, eu passo roupa, eu arrumo a cozinha. Eu tenho uma pessoa que me ajuda uma vez por semana aqui em casa. Então, pra limpar a casa eu já fico mais tranquila. E as roupinhas dele eu faço questão de cuidar. Então, eu cuido disso tudo. O meu pai e minha mãe, nas primeiras semanas, saúde! Na primeira semana, meu pai lavou as roupinhas, minha mãe passou as roupinhas. Mas agora eu já prefiro fazer tudo e tô dando conta. E o Beto me ajuda muito. Ele faz a comida, ele arruma a cozinha, ele organiza as coisas pra mim, ele vai fazer compra. E nós, assim, acho que uma coisa que me fez muito bem, e o Beto logo percebeu, ele falou assim, você tá precisando sair de casa. Então logo na primeira semana a gente começou, e desde os meus pais virem almoçar aqui de final de semana, porque a gente se reúne, ele falou, não, nós vamos pra lá, porque pelo menos você sai de casa. E até hoje eu não vejo a hora de chegar final de semana pra sair. E o Beto é músico, começou a tocar em barzinhos, em restaurantes. E claro que agora eu comecei a levar o Vicente. Agora não. Ele desde os 45 dias, 40 dias, eu já tava levando ele pra festa, pra boteco. Claro que eram lugares que não era acumulado de gente. Não vão pensar que eu sou maluca também, né? Um lugar onde era mais calminho, era sentado, ele ficava ali, eu ia embora no intervalo. Mas ele já tá acostumando com gente e nunca ficou doente, tá, gente? Então, a rotina da minha vida foi voltando mais com lá fora, então eu não fiquei mais refém de ficar aqui em casa por causa do bebê. E agora só tá melhorando, porque eu vou me acostumando com ele se acostumando comigo, a gente brinca, minha irmã vem todos os dias à tarde aqui, e isso me ajuda bastante, porque às vezes eu quero fazer alguma coisa e ela fica brincando com ele. E ele é muito bonzinho, eu só tenho a agradecer e dizer para as mulheres e para as mães que acontecem de ter depressão pós-parto, é super entendível, porque é uma descompensa os nossos hormônios, os nossos pensamentos, o nosso psicológico. E pedir para os pais e a família que quando a gente tem apoio, as chances de ter qualquer tipo de problema é muito grande. Porque o pai ajudando, porque a mulher já se sente inferior em relação a ser mulher, porque é muito complicado. Eu não quero deixar de ser mulher para ser mãe, eu quero ser as duas coisas. Tanto mulher do meu marido, como mulher como pessoa. Me arrumar, me vestir. Eu não acho que as pessoas têm que deixar de ser mulher para virar mãe. Então, talvez esse seja um conflito na cabeça das mulheres, né? Deixar de ser ela para virar algo para alguém. E aí entra todo um lance mais patológico, talvez, que eu não vou saber explicar agora. Mas eu tô pedindo para que você dê força, seja sua irmã, seja sua mulher, seja sua filha, ajude-a para que passe pelo menos esse primeiro mês, o primeiro período, que é mais conturbado, tá? Então, pra mim, o pós-parto foi muito bem, eu não me vi com medo e foi passando naturalmente. E o Vicente já vai fazer 3 meses e tá tudo ok, tá aqui brincando, tá lindo e eu tô cada dia mais feliz. Então, o meu relato de pós-parto é esse. E eu volto logo contando sobre a minha amamentação, como foi a amamentação dele e todas as coisas ruins e boas desse aspecto, tá? Um beijo, muito obrigada e até mais.